está a sua base? Sabe, o diabo, ele tem se aproveitado muito disso para abalar a resistência da igreja nesses últimos dias. Porque ele sabe que se nós desistirmos de resistir, desistirmos de suportar, simplesmente nos entregarmos, deixarmos para lá os planos, deixarmos para lá as promessas de Deus, com certeza nós vamos de mal a pior. Interessante que quando recebi essa palavra, eu fui ver o significado de resistir e também a qualidade de um corpo. É reagir contra a ação do outro corpo. E o vírus nada mais é do que um corpo invadindo o nosso corpo. Sabe? E é tempo de nós acreditarmos que em Deus nós vamos ter força para reagir da forma correta contra qualquer ameaça que tenta nos destruir. Você crê nisso? Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Queridos, e eu quero pautar essa mensagem de hoje na vida do profeta Abacuque. Você pode abrir lá em Abacuque? Abacuque, capítulo 1. É interessante porque não tem muitos dados históricos a respeito da vida de Abacuque, mas o tempo que ele vivia era um tempo de ameaça babilônica. Era um tempo onde tudo que ele acreditava, tudo que ele construiu estava sendo ameaçado. Sabe, as finanças do povo estavam sendo ameaçadas. A saúde do povo estava sendo escravizada. Tudo que ele estava montando de projeto tinha sido sujeitado pela Babilônia. Sabe, nos dias de hoje nós vivemos uma Babilônia porque através dessa simples ameaça estamos vendo muitas coisas tendo que se sujeitar. Cultos estão tendo que se sujeitar. Trabalhos estão tendo que se sujeitar, projetos estão tendo que se sujeitar, e nós estamos verdadeiramente vivendo dias de desespero. Aqueles que têm Deus como sua âncora ainda estão conseguindo permanecer no seu são juízo, mas aqueles que não estão com o Senhor Jesus, eles são um povo desesperado. E em Abacuque, capítulo 1, versículo 2, ele vai indagar Deus muito interessante. Eu acredito que você, como cristão, já teve essa fase na sua vida de perguntar ao Senhor: até quando? Não está do jeito que eu quero, até quando vai ficar assim, Senhor? Eu já orei, eu já fiz campanha, e até quando? Sabe aquele sonho que você cativa para você, para sua casa, para sua família? Até quando, Senhor? Abacuque, ele se posiciona diante de Deus e faz aquela oração de revoltado e pergunta: até quando, Senhor? E no versículo 1, capítulo 12, ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Ou gritarei a ti violência e não me salvarás? Sabe, às vezes nosso sofrimento é uma violência contra nós. E você se pergunta: Senhor, até quando? Até quando tu não vai me salvar dessa violência? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? Está entendendo? E é interessante porque Abacuque, ele não necessariamente vê o povo sendo liberto do cativo babilônico. Mas Abacuque, ele começa a experimentar no Senhor revelações divinas do que há de vir. Há coisas no coração de Deus que com certeza quando se encostarem no seu coração, elas vão trazer vida. Elas vão trazer esperança. Elas vão trazer cura. Sabe, não vamos lidar com pessoas desesperadas que não sabem o que fazer num tempo difícil. Deus está querendo forjar em nós um povo tão forte, que sabe como resistir, que desenvolveu uma capacidade de não sucumbir com aquele problema ou com aquela dor, mas de superá-los em Cristo Jesus. Abacuque, ele tem um nome que significa algo muito interessante. Aquele que abraça o seu povo no tempo de desespero. E quando eu descobri isso, que Abacuque significa aquele que abraça o seu povo no tempo de desespero, eu falei: Senhor, eu quero esse espírito profético sobre mim.
Porque nós estamos vivendo dias onde pessoas estão se desesperando não só pela ameaça de saúde, mas por todas as outras áreas que estão sendo abaladas também. E o povo está num tempo de desespero. E eu quero ser o Abacuque dessa geração. Você quer ser o Abacuque dessa geração? Aquele que abraça. Mas abraça não é só com o corpo físico. É abraçar com toda a palavra de Deus e o Espírito de Deus que há em você. Você já experimentou um abraço que mudou tudo naquele seu dia? Já, igreja? Aquele abraço que quando te envolveu foi mais do que um abraço, foi algo espiritual que moveu algo dentro de você que você não sabe explicar, mas que você ficou muito bem depois. O Abba vai te abraçar nessa noite. O Abba, ele está aqui para te abraçar e te fazer se sentir tão confortado, tão confortada, tão seguro, tão segura, que com toda certeza você vai experimentar dias de esperança. E é interessante porque no versículo 2, Abacuque está questionando a Deus até quando? E no versículo 5, ele já tem uma resposta do Espírito. É tempo que o Espírito vai entrar no meio da sua oração para te responder. Você toma posse dessa palavra. É tempo que o Espírito Santo de Deus vai entrar no meio da sua oração e vai começar a te falar segredos do coração do Pai. E esses segredos vão ser gerados como vida para a sua caminhada. Jonas, eu estou vendo morte e eu estou vendo fim. Ele disse que ele é vida. Ele é recomeço. Ele é abundância no meio da pobreza. No meio da crise. E no versículo 5 ele vai dizer algo muito interessante. É como se o Espírito Santo entrasse no meio da oração dele e indagasse isso para a nossa vida. E ele vai dizer: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vos não acreditarei quando vos for contada. Sabe que é tempo de nos maravilharmos, porque quando você contar o testemunho do que Deus fez na sua vida nesse tempo de crise, vai maravilhar muitas pessoas. Você toma posse disso? Você pode levantar as suas mãos e dizer: os meus inimigos e os meus amigos ficarão maravilhados pelo haja de Deus na minha vida, porque Ele vai fazer, concretizar, realizar e trazer a realidade. O nosso maior defeito é acreditar que Deus precisa de ajuda para realizar coisas na nossa vida. O nosso maior pecado é acreditar que Deus precisa de usar nossas fontes passadas para realizar coisas grandes no futuro. Deus não está ligado à fonte, porque nele existe um rio. É tempo de nós sermos prudentes, sim. Mas termos um amor que lança fora o medo. Entende? Você vai ser prudente. As suas atitudes vão ser de alguém que é prudente. Mas amedrontado, destruído psicologicamente e emocionalmente, eu declaro que você não vai ficar. Porque você está do lado daquele que tudo te garante, daquele que tudo te supre. Sabe, uma das palavras mais fortes que o Espírito Santo já revelou no meu coração é essa frase: o que te ameaça não te destruirá. E a gente vive tempos onde nós somos ameaçados por muitas coisas. Muitas coisas nos ameaçam. Ameaçam e dizem para você: olha, o seu mundo vai quebrar. Aquilo que você apoiou, vários projetos futuros, vai cair. E como a gente fica? Há uma expressão que diz que a gente fica igual barata tonta, porque quando a barata percebe que alguma coisa está tentando matá-la, ela começa a correr em várias direções, desesperada, porque o seu cérebro é dividido em várias partes do corpo, então ela fica doida, não sabe para onde correr. É isso que o diabo quer fazer, ele quer desesperar a gente, quer nos fazer não saber para onde correr, quer fazer-nos não saber com quem conversarmos. Quer fazer nós não sabemos com quem contarmos no tempo de crise.
Mas eu te convido a contar com o seu Deus. Eu te convido a conversar com o seu Espírito Santo. Eu te convido a confiar na soberania suprema de Deus, que pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você pede e pensa. Maravilhai-vos. Maravilhai-vos. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, você pode abrir sua Bíblia lá comigo? Tiago, capítulo 4, versículo 8. Eu vi esse versículo como um clamor do Espírito Santo para a igreja nesses dias. A igreja que está espalhada em todo o Brasil, a igreja que tem passado por processos de isolamento, a igreja que tem passado por processos de definição. Você é realmente cristão? Você permanece cristão, mesmo não podendo frequentar o templo? É um tempo de definição. É um tempo de definição. E a única forma de permanecermos cheios do Espírito Santo nesse tempo difícil é fazermos o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: chegai-vos para Deus e Ele vos chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Quantos querem que o Senhor chegue para perto da sua casa nessa noite? Quantos querem sentir que a sua sala, o seu quarto, são ambientes cheios da presença do Espírito Santo de Deus? Quantos querem ver que a glória de Deus, a atmosfera de Deus enche não só o templo, mas também enche a sua casa nesse momento? Você quer sentir isso? Você quer entrar na sua casa e sentir vontade de falar em línguas porque a presença do Espírito Santo está lá? Você quer começar a falar com Deus só um pouquinho e não conseguir se conter de tamanha glória que Deus vai manifestar perto de você? Você crê que é tempo disso? Você quer isso para a sua vida? Você quer que a sua casa seja cheia da glória de Deus? Você quer que a sua vida seja como o Espírito profético havia em Abacuque, que ainda no meio da falta, no meio da tribulação, no meio do domínio babilônico, no meio do domínio de sei lá qual for o caos, você tem a certeza que o Senhor vai maravilhar muita gente que te cerca, muitas pessoas que falam assim: e aí, como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser? Como é que você vai prover? Como é que você vai conquistar aquilo que você sonhou? Oh, maravilhai-vos e vede que o Senhor batalhou por mim e me fez mais que vencedor. Eu creio que eu vou contar isso. Você crê comigo? Aleluia, aleluia. E o que nós precisamos é ver o Senhor se chegando a nós. Sabe, no tempo de dificuldade, a gente tende a se achegar mais. E a gente escolhe pessoas e se achega. Eu lembro que quando minha mãe batia na gente, a gente se achegava mais ao meu pai. Quando meu pai batia na gente, se chegava mais a minha mãe. Não é assim? No tempo que as coisas apertam, que o lombo está ardendo, você quer se chegar mais. E o Senhor te convida a se achegar a Ele, a contar para Ele cada detalhe das suas preocupações, para você não morrer de ansiedade. Ele te convida a passar para Ele, a se achegar para Ele e sentir Ele perto. Porque nada adianta você estar com alguém, mas sabe que aquela pessoa está com a mente em outro lugar. Sabe quantas vezes o Espírito Santo se aproximou de você, te chamando: vem, vamos transcender juntos agora nesse momento de nós, e você com a mente totalmente em outro lugar. Era um momento de adoração e você estava com a mente voltada para uma coisa da terra, material, física. Era um momento de palavra e você estava, sei lá, com uma música que não tem nada a ver na cabeça. Entende? Que há um se achegar que tem que ser restaurado aqui dentro, para perto dele, para perto do amado. Porque é muito difícil você amar uma pessoa e não está próximo dela, não está chegado dela. E o Senhor tem falado comigo: Jonas, se achegue a mim. Vem para a minha presença para ficar se apegando comigo. Vem para a minha presença, não com hora marcada para sair e nem com aquilo que escrito que é para orar, mas para ficar mesmo comigo, se achegar-vos. Se achegar-vos e mais, limpar as mãos, pecadores, e voz de espírito vacilante. Sabe o que é espírito vacilante? Uma hora você está super animado para buscar as coisas de Deus e a outra hora o seu espírito já nem existe mais. Eu, por muito tempo na minha vida, meu espírito foi vacilante.
Por muito tempo, houve momentos na minha caminhada cristã. Eu tenho mais de 10 anos de cristão. E desses anos todos, a metade deles eu posso dizer que foram de espírito vacilante. Uma hora eu estava muito, glória a Deus, aleluia, unção, poder. E outra hora eu estava, Deus, toca, me aviva, porque eu estou derrotado. E a frieza, ela se instaura secretamente, silenciosamente. E quando você vê, seu espírito já vacilou. O espírito vacilou porque você não está conseguindo manter aquela conduta de intimidade e se achegar àquilo que é eterno. E quando o seu espírito se torna vacilante, fica difícil se achegar ao Senhor. E é mais difícil ainda você entender que Ele se achegou a você. Aí você pensa, eu acho que aquele hino na rádio foi Deus que está chegando a mim. Mas você não segue, não se achega a Ele depois. Eu acho que aquela palavra foi Deus falando comigo, mas você não se achega ao que foi dito na palavra, ao Deus que te disse aquela palavra, você resiste. E é por tempo de resistirmos a coisas erradas e não resistirmos àquilo que o inimigo está investindo, é que nós tendemos a cair, a desanimar, a tolerar aquilo que não era para ser tolerado e a não fazer aquilo que era para ser feito. Sabe, eu tenho orado para que não venhamos ter resistência com aquilo que é do céu. Quando os Espírito Santo te chamar de pé de ouvido, levanta no meio dessa madrugada e vem falar comigo, você não vai resistir. Quando o Espírito Santo te falar, filho, termina de ler esse livro todo nessa Bíblia no meu nome, você não vai resistir. Quando Deus te chamar para fazer algo profundo nele, passar horas na presença dele, você não vai resistir. Mas quando o inimigo colocar alguma coisa diante da sua frente, eu profetizo que você vai resistir. Quando o inimigo começar a te enfraquecer e a tentar te instaurar a frieza, mas é uma frieza tão forte que você não consegue nem se mover para voltar a crescer de novo, eu profetizo que você vai criar resistência. Entende? Nós vamos ser irresistíveis ao céu e totalmente irresistíveis ao inferno nesse tempo de crise. Você crê nisso? E a minha oração nessa noite vai ser para que o Espírito Profético de Abacuque esteja em você. Para que no momento de crise você tenha a capacidade de proferir no meio da sua oração palavras do Espírito Santo de Deus. E mais, você seja Abacuque totalmente quando você abraça o povo no meio de desespero. Quando você diz, vai passar. Vai ficar melhor. A glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Sabe essa oportunidade que você está perdendo por causa de crise? Vai ter uma oportunidade muito melhor do que essa. Sabe esses clientes que estão voltando atrás por causa do tempo de crise? Deus vai mandar um jeito de mandar tudo em dobro depois. Mas isso é para você que crê. Você crê nisso? Porque se você não crer, a gente vai perder nosso tempo, a nossa esperança e a nossa fé. Mas aqueles que creem vão se levantar para viver o melhor de Deus. Eu tenho uma notícia para você. 2020 ainda não acabou. E não vai acabar do jeito que está começando. Você crê nisso? Você pode começar a louvar o Senhor Jesus. Você que está aí, eu quero te convidar a se colocar de pé. Na sua casa também. Se coloque de pé, você vai receber uma oração agora que vai começar a gerar dentro de você maravilhas de Deus. Você vai se sujeitar à vontade de Deus. Você vai resistir os apelos satânicos e você vai perceber que o inimigo vai fugir de vós. E nós vamos declarar que o seu corpo vai resistir a qualquer outro corpo estranho que tenta entrar. Seja corpos demoníacos, ou seja corpos de vírus, Deus vai te proteger, Deus vai te dar resistência e vai combater tudo aquilo que te ameaça nessa noite. Ameaça a sua casa, ameaça a sua família, nós cremos. E pela nossa fé, você vai ser alcançado, curado e liberto nessa noite pelo poder de Deus. E mais, você vai ver a provisão de Deus invadir a sua casa e a sua casa será a glória de Deus na terra. A sua sala vai ter presença, o seu quarto vai ter presença e você não vai entender o que diferente há no seu lar. Até aquelas pessoas que não são cristãs, elas vão sentir a presença de Jesus aí. Você crê? Porque está se estabelecendo. Está se estabelecendo um ambiente de glória de Deus aí no seu lar, onde você vai assistir nessa live. Espírito Santo de Deus, nós cremos no Teu poder.